Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, e onde todas as semanas estou trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto temas de prova de certificação, temas que são muito úteis no dia a dia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de RMAN, especificamente o Duplicate Database, que é um cara fundamental se você realmente trabalha administrando banco de dados. Você pode utilizar tanto em ambiente on-premises, tanto em ambiente cloud, você vai ter necessidade realmente de ter esse conceito do RMAN e do Duplicate. Para muitas atividades você pode realmente estar utilizando, tá? Então, quero trazer para vocês realmente alguns passos aqui, algumas perguntas bem interessantes que devem ser feitas aí para você planejar um Duplicate Database, tá? E para a gente começar esse bate-papo, a primeira coisa que eu queria te pedir é para você se inscrever aqui no canal, habilitar as notificações e fique ligado também que essa experiência de áudio vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, assine a DBOCM em todos os canais para você não ficar por fora de nada. Beleza? Para começar, pessoal, sobre esse tema sobre Duplicate Database, né? Pode ser que alguém tenha chegado aqui agora e não sabe, não faça nem ideia do que seja o Duplicate Database, né? Eu quero trazer realmente alguns conceitos, primeiro, para a gente começar esse bate-papo, né? E quais são os conceitos fundamentais que eu considero se você realmente, que você precisa saber sobre o Duplicate, né? Eu acredito que realmente existe aquela parte mais introdutória, né, cara, que você precisa entender o conceito. Para que serve esse cara? O que é esse cara, afinal, né? Primeira coisa, existem dois tipos de backup, né? O backup físico e o backup lógico, tá? O backup físico é o backup de verdade, o backup do RMAN, do banco de dados, né, que é o Recovery Manager, tá? E o backup físico, cara, é o backup realmente mais seguro, mas muitas vezes você vai ter a necessidade também de utilizar um backup lógico, um data pump, né? De você ter um backup dos seus dados em si, né? E não só dos arquivos do banco de dados, tá? Então, esse é o primeiro conceito que você precisa saber. Mas, primeiro, né, para qual o objetivo realmente do database duplication que eu quero trazer aqui para vocês, né? De uma duplicação do banco de dados, né? Então, ele pode ser utilizado para diversos objetivos no banco de dados. Para você fazer um teste de backup e restore, tá? Então, cara, fundamental que você tenha faça um teste do seu backup, né, para ver se realmente seus backups, qual que é o tempo de restauração do backup seu, se o backup está corrompido ou não. Então, regularmente, é interessantíssimo que você faça teste de backup restore. E a técnica do duplicate, né, de você pegar aquele banco de dados, de duplicar ele, às vezes no mesmo servidor ou em outro servidor, tá, fisicamente, via RMAN, cara, é uma excelente estratégia aí para você realmente ter e garantir os seus dados, tá? Você pode fazer também um teste de upgrade. Então, por exemplo, você vai fazer um upgrade do Oracle 12 para o Oracle 19. Cara, você não vai fazer isso diretamente no banco de produção. Então, muitas vezes vai ser interessante você fazer um duplicate dessa base, tá? Duplicar ele em um servidor separado, enfim, uma máquina separada. E depois que você fizer o duplicate, você faz o processo de upgrade para aquela nova release do Oracle Database, para o Oracle 19c, para o Oracle 21c, tá? Então, muitas vezes o duplicate também vai ser interessante para esse tipo de objetivo, tá? Para você testar a aplicação, tá? Então, muitas vezes você vai fazer algumas alterações ali de performance, o banco está lento, quero fazer algumas alterações aqui em algumas tabelas, em alguns índices na modelagem, em alguns parâmetros do banco de dados. Cara, duplica essa base, cria um ambiente separado, muitas vezes pode ser um ambiente de homologação, para você fazer esses testes, para você realmente fazer testes de performance no seu banco de dados, na sua aplicação especificamente. Beleza? Você pode também utilizar o duplicate para criar um standby. Tá? Quando a gente fala de standby, o que seria isso? Seria basicamente você ter um data guard, tá? Onde você tem um site primário e um site standby. E aí, caso você tenha necessidade, você tem a opção de fazer um switch over, de trocar a sua role principal, né? De trocar o seu site principal para alguma manutenção específica, ou até mesmo de você ter um failover, né? Minha base ficou indisponível de produção. Cara, a gente tem uma base standby ali que pode se tornar uma produção facilmente com poucos comandos, tá? E até mesmo para geração de relatórios, tá? Então, já te dei vários motivos para você ter a possibilidade de fazer um duplicate no seu banco de dados, tá? Então, existem diversos cenários
que pode ser muito útil você realmente fazer um duplicate database utilizando a RMAN. Lembrando, pessoal, muitos desses pontos aqui, você não vai ter uma cópia fiel se você não utilizar o RMAN, tá? Se utilizar um dump. Então, cara, podem acontecer situações via datapump que muitas vezes você não vai ter o banco exatamente do jeito que você quer lá, uma cópia física realmente do seu banco de dados, beleza? E agora, pessoal, eu quero trazer para vocês algumas dicas aí, né, de como que você pode planejar o seu duplicate, tá? Então, a primeira coisa é você escolher a técnica de duplicate. A gente pode fazer um podcast só falando dessas técnicas, tá? Mas você pode fazer um duplicate especificamente via backup based, tá? Então, os pré-requisitos. Para cada técnica. Quais são as técnicas, né? É o backup based, tá? Você pode fazer um duplicate, basicamente, a partir de um backup que já está lá. Então, é uma situação bem interessante que você tem não precisa realmente conectar no banco de produção, você pode fazer a partir do seu backup, tá? Então, você pode fazer via backup based, tá? Ou você pode fazer um Active Duplicate, tá? Que o Active Duplicate você vai conectar na sua produção e vai começar a ler o que tem lá e fazer uma cópia de forma ativa, tá? Cada um tem os seus prós e contras, tá? A gente pode fazer um podcast especificamente para falar dessas duas técnicas, mas é interessante você entender quais são os pré-requisitos de cada um desses caras, tá? Quando a gente está falando do Active Duplicate, você precisa se conectar na origem e no auxiliar e no destino, tá? Então, quando você está falando do Active Duplicate, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O Backup Based, basicamente, você não precisa ter uma conexão com o seu target database, com a sua origem, tá? E você consegue, basicamente, pegar o backup do seu banco de dados e restaurar a partir do seu backup, beleza? Segundo ponto, você tem os backups da origem, tá? Então, muitas vezes pode ser um banco que não tem uma rotina regular de backups ou que o backup esteja desatualizado. Então, é outro ponto que você precisa realmente verificar. Cara, se você tiver a principal vantagem aí de um Active Duplicate, né, que você não requer os seus backups. Então, ele vai pegar, conectar lá de forma online, vai fazer uma conexão no principal e você consegue fazer isso de forma ativa. Então, se você não tiver os backups aí do seu banco original, você realmente pode fazer de forma ativa, que ele tem essa vantagem realmente de estar fazendo uma cópia ali online via rede, tá? E a desvantagem realmente que você vai transferir basicamente isso de forma online, né? Muitas vezes isso pode estar impactando na sua base de produção, né? Então, você pode ter realmente um ponto negativo é a questão da performance, né? Então, muitas vezes, você acessar um banco de produção, uma máquina de produção que ela que ela sente uma carga, uma cópia muito grande de dados, né? Isso pode estar afetando. Mas você realmente fazer essa pergunta, né? Se você tem um backup de origem, cara, é algo bem interessante, beleza? Então, esses são mais um dos pontos, né, que eu queria trazer aqui para vocês. Se o backup existe, tá? Você basicamente, ou se a questão da cópia via rede é uma coisa que vai gerar um gargalo, né? Você copiar realmente bancos de teras ali no horário específico, você pode fazer via backup based, tá? Então, se você tiver o backup, você tem algumas vantagens, se você não tiver o backup, você tem algumas desvantagens. Beleza? Outra coisa, você tem um catálogo, um recovery catalog, tá? Se você tiver um catálogo, o que acontece? Se você tiver um catálogo da RMAN, esse é um tema que muitas vezes muitos clientes, muitos ambientes não utilizam o Recovery Catalog, que basicamente é um cara que, ao invés de armazenar as informações do seu backup no seu control file, você tem um banco de dados que ele é um catálogo de recuperação, ele vai ter realmente todas as informações dos backups ali, inclusive pode ser muito útil para fazer um restore, tá? E aí, se você tiver um Recovery Catalog, o que acontece? Você consegue fazer uma duplicação sem precisar conectar realmente no seu target, tá? Então você faz uma recuperação totalmente isolada, tá? E aí você realmente consegue ter essa opção de ter um recovery catalog, tá?
Então, esse também é um ponto importantíssimo, tá? Se ele existir, é um ponto a mais que você tem, tá? Que você realmente, se você estiver totalmente fora de contato com a base de produção, você conecta no catálogo e pode também estar fazendo a sua recuperação. Outro ponto importantíssimo que muitas vezes muita gente não calcula isso, né? Espaço em disco. Cara, você tem espaço em disco para fazer um duplicate? Você está fazendo uma duplicação de um banco de 1 tera, muitas vezes você vai precisar realmente ter esse espaço de, no mínimo, uns 2 teras lá do outro lado, tá? Até para que você realmente tenha uma margem ali para arquivos temporários, etc. Então, assim, a questão de espaço, você pode muitas vezes utilizar um disco compartilhado, tá? Onde você pode ter um disco que ele já vai estar montado lá, um NFS, por exemplo, né? A gente sabe que o NFS muitas vezes ele pode ser lento, tá? Mas você pode ter um disco compartilhado e nesse disco compartilhado você pode simplesmente ler de lá e criar o seu banco de dados duplicado, né? Fazer o seu duplicate. Só que se você não tem um disco compartilhado, tá? Muitas vezes você vai ter que copiar o backup para lá e do backup depois você vai ter que ter espaço também para poder criar o seu banco, né? Para poder restaurar realmente a sua base. Então pense também que espaço disco é algo que você tem que pensar quando você está realmente planejando um duplicate database. Beleza? Outro ponto, qual o tipo de rede, né? Basicamente a origem e o destino. Eles estão conectados com que tipo de rede, né? Então, a gente está falando aí de uma rede mais lenta. Vou botar aqui network. Então, você está conectado via uma rede local, você está conectado via uma rede, uma WAN, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, né, a gente sabe que muitas vezes, se você não estiver falando de sites diferentes, de data centers diferentes, né? Às vezes isso acontece bastante, inclusive em ambiente de cloud, né? De você realmente ter áreas de rede diferentes. E muitas vezes você entender que você está com uma rede lenta e que muitas vezes o Active Duplicate vai ser bem ruim, tá? Então, muitas vezes, isso pode consumir toda a sua banda e fazer com que o tráfego de rede, em geral, de quem utiliza aquela rede, pode ficar muito lento, tá? Então, muitas vezes, a técnica de backup based, ela pode ser somente a opção viável, tá? De você realmente copiar num horário específico da noite, onde não tem gargalos, e depois realmente fazer. Então, a questão do network pode ser um gargalo muito grande que você realmente tem que estar analisando realmente qual que é o melhor horário, qual que é a melhor estratégia para que você consiga fazer. Beleza? E o sexto e último ponto, tá? É quando você precisa fazer o duplicate, tá? E por que eu falo isso, né? Então, você realmente tem que pensar que, se for para um horário específico, né? Se você realmente precisa de um banco de forma muito urgente, né? Você tem que entender realmente que você pode ter horários de alta, de um grande número de usuários utilizando, né? Então, você realmente ter um banco de dados com muita gente utilizando e você pode ter um problema de concorrência ali, tanto na parte de rede, tanto na parte de consumo do servidor de banco de dados. Então, dependendo da técnica que você vai utilizar, se for Active ou se for backup-based, né, você precisa entender que esses pré-requisitos, esse planejamento, né, eles têm que estar muito bem alinhados com as áreas envolvidas, né? Muitas vezes a área de desenvolvimento fala assim, cara, eu preciso de um banco agora para poder fazer um teste de aplicação. Tá? Eu preciso de um banco agora de tarde. Primeiro você precisa planejar o tempo de restore desse banco, qual que é o tamanho desse banco, qual que é a técnica que você vai utilizar, se você pode fazer de forma um Active Duplicate ou não, tá? Se você fizer um backup based, muitas vezes você vai ter que pegar o tempo de cópia aí para poder levar isso para uma nuvem específica. Você está no ambiente on-premise, você tem que fazer um duplicate para a Oracle Cloud. Cara, muitas vezes para você levar os arquivos para lá vai demorar, se você não tem um link dedicado. Então, existem várias variáveis que devem ser consideradas aí quando você está fazendo um planejamento de um duplicate, tá? Então, essas são algumas perguntas chaves que eu queria trazer aqui para que vocês consigam sempre refletir aí, né? Eu preciso duplicar um banco de dados para fazer um teste de backup, fazer um teste de upgrade, para fazer um teste de aplicação, para criar um standby, para gerar algum relatório específico. E aí, o que você tem que pensar, né? Realmente, eu trouxe esses 6 pontos aí para que você tenha um bom planejamento, para que você realmente consiga analisar quais são os impactos e para que você consiga entregar
resultados para as empresas quando o assunto é um duplicate database, beleza? Se você está gostando, pessoal, fique ligado que vai rolar mais temas aqui sobre RMAN, tá? Para trazer para vocês aí questões de planejamento, questões de diferenças, questões conceituais, questões que caem na prova de certificação, para que você consiga se desenvolver cada vez mais, para que você consiga dominar o banco de dados Oracle. Beleza? Você está gostando, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações e fique ligados também que todas as semanas está rolando vídeos novos aqui no nosso canal. Se inscreva também na nossa plataforma de podcast, porque essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!